Em alguns segundos, a mensagem que você quer assistir já vai começar. Mas antes, ajude o Pastor Valdir Brasil a impulsionar esse canal. Se inscreva, curta e compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. Canal PR Valdir Brasil. Eu quero ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Juízes, apenas um versículo. Capítulo 6, verso 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Essa é uma frase que se repete em várias partes da Bíblia. Todas as vezes que o povo se corrompia, todas as vezes que o povo pecava contra Deus, Deus os entregava na mão dos inimigos. No capítulo 6, eu li para você, o verso 1 diz: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas quando eu volto para o capítulo 4, verso 1, diz assim: porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, essa é uma expressão que se repete na Bíblia. Deus os abençoava, e eles se esqueciam dos benefícios de Deus, e eles pecavam contra Deus. E Deus usava uma ferramenta para trazê-los de volta ao arrependimento. Era o adversário. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão apavoradas. Pastor, o que a gente vai fazer? Orar. O que vamos fazer? Nos arrepender. O que vamos fazer? Buscar a face do Senhor. Escuta isso. Quando você busca a face do Senhor, as mãos do Senhor são liberadas para você. Quando você se arrepende, você move o coração de Deus. Por isso Deus já está dizendo: se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, olha o que Deus está dizendo, quando nós oramos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, quando nós buscamos a face do Senhor, a resposta de Deus é imediata. Deus está dizendo: eu ouvirei do céu, eu perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Irmãos, esse é um momento que a igreja, mais do que nunca, precisa viver um momento de oração, de arrependimento, de buscar ao Senhor. Esse povo pecava contra o Senhor. No capítulo 6, o Senhor diz que eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu na mão dos midianitas por 7 anos. Mas no capítulo 4, 2 capítulos antes, diz que eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, depois de tanta vitória, volta a pecar. Olha o verso 2 do capítulo 4. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Azorete dos gentios. Todas as vezes que eles pecavam, Deus colocava um inimigo, e eles se arrependiam e Deus fazia coisas tremendas. A gente vê aqui no capítulo 4 que Deus usa Baraque e Débora para livrar aquele povo da mão dos adversários. E aí eles ficavam vivendo um tempo de paz, um tempo de alegria, mas se esqueciam de Deus, voltavam às velhas práticas, buscavam ídolos, buscavam outros deuses, e aí Deus os devolvia outra vez na mão dos adversários, começavam a sofrer. Os filhos de Israel agora estavam sendo saqueados pelos midianitas. É essa história que a gente vê no capítulo 6 do livro de Juízes. O verso 2 diz: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos,
Eles se empobreceram, sabe por quê? Porque se desviaram do Senhor. Todas as vezes que você esquece Deus, se prepare para viver coisas piores. Agora, escuta isso e pratica. Todas as vezes que você se volta para Deus, você vai viver coisas maiores e melhores. Quando o povo busca, quando o povo se arrepende, Deus faz coisas tremendas. Está todo mundo preocupado, mas lembra, agora, mês passado, fevereiro, lembra no carnaval? Estavam zombando de Jesus, estavam zombando de Deus. Por que tantas enchentes? Por que tantas violências? E agora o coronavírus, por quê? Porque é resultado desse povo que se desvia da presença do Senhor. Deus abençoando, 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 e o povo pecando contra Deus. Agora, preste atenção, na hora da dor, na hora do sofrimento, Deus é lembrado. Você já percebeu que pessoas que há muito tempo não falavam o nome de Deus, agora, ai meu Deus, toda hora, ai meu Deus, ah Deus, clamando por Deus, mas quando tudo vai bem, esquecem de Deus. Deus está permitindo, ouça bem isso, Deus está permitindo essa peste sobre o planeta Terra, para que haja arrependimento. Deus está no controle, irmãos. Deus está no controle e Deus nunca perdeu o controle. Agora é na hora da crise que esse povo se volta para clamar a Deus. É na hora da dificuldade que eles voltam para buscar ao Senhor. O Salmo 81, o verso 10 em diante, Deus começa a falar dos projetos que Ele tem para o povo. Mas Deus fala aqui que o povo não quer ouvir a voz do Senhor. Salmo 81, verso 10, o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Que Deus está dizendo? Comece a me adorar, abra a sua boca para glorificar. Eu vou encher a sua boca, eu vou encher o seu coração, eu vou te encher da minha presença. Abre bem a tua boca. Quando nós nos lembramos de onde Deus nos tirou, quando nós começamos a glorificar o nome do Senhor, Deus começa a trabalhar de uma forma especial em nosso favor. Clama que eu te escuto. É isso que Deus está dizendo. Abre a tua boca, pode clamar que eu te escuto. Jeremias 33:3 traz uma palavra rema para esse momento. Voz do Senhor dizendo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quando nós clamamos ao Senhor, essa palavra se cumpre. É uma palavra rema que não pode voltar atrás. Clama a mim, disse o Senhor, mas o povo não clama. Só na hora da adversidade, só na hora da luta que se lembram do Senhor. É por isso que Deus continua dizendo, Salmo 81, agora o verso 11. Deus fala assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram nos seus próprios conselhos. Deus está dizendo o seguinte: eles não quiseram me ouvir, eles não quiseram me obedecer, então eu fui dando linha para eles. Eles começaram a andar sobre os seus próprios conselhos. Escolhas erradas que trazem resultados errados, escolhas erradas que trazem frustrações, escolhas erradas que trazem afastamento de Deus. Mas quando nós ouvimos ao Senhor, quando nós abrimos a nossa boca para adorar o Senhor, o Senhor está dizendo: abre que eu vou encher, abre que eu vou trazer gozo para você. Deus quer falar, mas parece que o povo não quer ouvir. Verso 8 do Salmo 81: ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Está todo mundo prostrado a um Deus chamado coronavírus. Está todo mundo rendido. Os grandes, os poderosos recuaram agora na afronta e falam: não, vamos nos recolher. Estão com medo. E Deus já está dizendo: se você me ouvir, se você tivesse me ouvido, eu abateria os teus inimigos. Olha o verso 13: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Quando o povo exclui deuses estranhos e ouve a voz do Senhor, a promessa é essa: eu vou abater os seus inimigos, eu vou virar minha mão contra os seus adversários. Qual é o nosso inimigo no momento? O que está trazendo tanto medo, tanto pavor? Deus está dizendo: se você me ouvir,
Se você se render aos meus ensinamentos, se você parar e me obedecer, eu vou abater o coronavírus. Está escrito aqui na palavra, eu vou abater os teus inimigos, eu vou extirpar os teus inimigos. A proposta de Deus sempre é para o arrependimento, a proposta de Deus não é para a condenação. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Olha o verso 16, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. A palavra de Deus. Deus está dizendo, não vai ter escassez, não vai ter fome. Eu vou pegar o trigo mais fino, que é o melhor trigo que existe, e eu vou sustentar o meu povo com esse trigo. Eu vou pegar o mel extraído da rocha, não é aquele mel onde a abelha vai lá no caldo de cana e faz um mel de caldo de cana, não. É extraído da rocha, sabe o que é? Lá na fenda da rocha, onde nasce uma florzinha, e a abelha vai lá e pega o néctar daquela flor. Deus está dizendo, o mel extraído da rocha, o melhor mel é esse mel que eu quero sustentar o meu povo. Deus não está dizendo, eu vou matar a fome, não. Deus está dizendo, eu o sustentaria. Sabe o que é sustento? É de dia e de noite, é hoje e amanhã, para sempre. É isso que Deus tem para a gente. Mas quando nós nos afastamos de Deus, começa a vir a praga. Essa é a proposta de Deus. Agora, quais são as queixas dos homens? Jeremias escreveu no seu livro de Lamentações, capítulo 3, verso 39, porventura, da boca do Altíssimo não sai tanto mal como bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O povo está reclamando de quê? Dos próprios pecados. Se corromperam, ignoraram Deus, se desviaram, e aí Deus libera uma peste para que esse povo reconheça que grande é o Senhor. Olha, um microvírus, ele é tão pequenininho que de olho nu não dá para enxergar. É uma coisa tão pequena, mas olha o que está acontecendo. Os poderosos e os grandes se renderam a isso. E Deus está dizendo, de que se queixa o homem senão dos seus próprios pecados? De que reclama o homem senão do seu próprio pecado? Deus não tem prazer no sofrimento. Ezequiel capítulo 33, do verso 10 em diante, o Senhor diz, tu, pois, filho do homem, Deus falando a Ezequiel, diz à casa de Israel, assim falais vós dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O que Deus está dizendo? Vocês estão queixando do próprio pecado, mas eu não tenho prazer nisso. Por que vocês querem morrer? Verso 12, tu, pois, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Deus está dizendo, dos seus pecados eu já não me lembrarei mais. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E se convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por elas. Todavia, vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-eis cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Deus está dizendo o seguinte, vocês estão reclamando do próprio pecado de vocês.
Porque se o ímpio se converter do seu mau caminho, eu estou pronto a perdoar. Irmãos, estamos vivendo esse momento em que a igreja do Senhor vai crescer cada vez mais. Nunca houve um tempo tão propício para aqueles que se afastaram da casa do Senhor voltarem à presença do Senhor. Nunca houve um tempo tão propício para aqueles que nunca declararam Jesus como Senhor se arrepender do mal. Porque Deus está dizendo, se vocês se arrependerem, eu perdoo. Se vocês voltarem a mim, eu volto a vocês. O que Deus está dizendo? Querem viver coisas melhores? Querem viver coisas maiores? Só depende de vocês. Me lembra a vida daquele menino, Lucas capítulo 15, que vivia uma vida folgada, uma vida boa, que tinha uma casa, um pai, tinha um irmão, uma família estruturada, tinha do bom e do melhor, mas um dia esse menino quis se afastar da casa do pai, e todas as vezes que alguém se afasta da casa do pai, lá fora o mundo é perverso, lá fora não tem amor, lá fora não tem dignidade, lá fora não tem carinho. Esse menino foi embora, pega o dinheiro, gasta tudo, joga tudo fora. E a Bíblia diz que um dia, caindo em si, e o estado dele era miserável, estava vivendo o pior momento da vida. Alguns no estado desse, dá tiro na cabeça, pula da ponte em Niterói, se joga na frente do carro porque não tem mais esperança. Mas quando esse menino caiu em si, ele se lembra da casa do pai. Está na hora de voltarmos à casa do pai. Está na hora de lembrarmos da abundância que o pai tem. O pai sempre tem uma festa, o pai sempre tem roupas novas, o pai sempre tem um anel para dar de volta dignidade, o pai tem sapatos novos, o pai quer se alegrar. Mas as pessoas não voltam para Deus. Esse menino volta para a casa do pai e ele vem ensaiando o discurso. Eu vou chegar perto do meu pai, eu vou falar que eu pequei contra ele, que eu pequei contra o céu, que eu já não sou digno de ser chamado filho dele, que ele pode me tratar como um escravo, como um servente, como qualquer um. E ele vem ensaiando o discurso, só que a Bíblia diz que quando ele se aproxima da casa, é o pai que vem correndo na sua direção. E a Bíblia diz que o pai abraça-o, beija. O pai não se importou se aquele garoto estava fedorento, sujo, largado, com cheiro de porco. Não, o pai o beijou, o abraçou, porque Deus é assim. Pode voltar, que Ele te abraça, que Ele te beija, que Ele prepara o melhor para você. Agora, quando o povo se corrompe, aí vem a ira de Deus. Deus já está dizendo, lembram? Eu tirei vocês do Egito, eu dei tudo para vocês, mas vocês se corromperam. A minha proposta era de vitória para vocês. Verso 11 e diante, capítulo 6 de Juízes que eu estou lendo. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Em meio a tanto pecado, em meio a tanta podridão, mas quando eles clamam ao Senhor, o Senhor envia um anjo. E esse anjo está com A maiúsculo, a teofania. O próprio Jesus Cristo foi ao encontro de Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar era lugar de pisar uvas, era lugar de fazer o vinho. Lagar não era propício para malhar o trigo, mas porque os midianitas roubavam tudo, Gideão se escondeu. Estava lá naquele lugar impróprio, malhando trigo, todo curvado, e o anjo do Senhor aparece. Ô meu irmão, eu quero profetizar que nesse momento difícil que você está passando, que o anjo do Senhor aparece para você, que a bênção do Senhor chega para a sua casa. E o Senhor disse para Gideão, o Senhor é contigo, homem valoroso. Levanta a sua mão que eu quero profetizar. Eu quero liberar uma palavra para você. Você é um homem valoroso, você é uma mulher valorosa. Não entre em depressão, não deixa esse repórter do inferno que estão disseminando palavras contrárias invadiu o seu coração. Não, deixa a palavra de Deus entrar. Deus está dizendo que você tem valor. Deus está dizendo que você é muito valoroso, muito valorosa. Receba essa palavra, creia nessa palavra, viva em cima dessa palavra. O diabo não vai roubar a sua motivação. O mundo está complicado, o mundo está perdido, mas você tem uma aliança com Deus verdadeiro, o mesmo Deus que guardava os filhos de
de Israel em Gósen, é o Deus que está te guardando. Sobre o Egito tem praga, sobre o Egito tem peste, mas quem está em Gósen, quem está debaixo da bênção do Senhor, a peste não pode chegar. Eu estou declarando no nome de Jesus que você tem muito valor, você é alguém valoroso. Foi isso que Deus falou para Gideão. Gideão estava lá deprimido, estava lá malhando trigo, todo curvado, e o Senhor diz: o Senhor é contigo, um homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Deve ter alguém dizendo: Deus, se o Senhor é conosco, por que veio esse coronavírus? Deve ter gente reclamando contra Deus, dizendo: Deus, por que isso está acontecendo? E Deus está dizendo para você: você tem valor, por sua causa eu paro o mundo, por sua causa eu mudo a história, por sua causa eu afasto a peste, por sua causa eu tiro a perdição, por sua causa eu mudo a história desse país, é por sua causa. Nós estamos profetizando o que está escrito no Salmo 91, verso 10, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque o Senhor já deu ordem aos anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus, você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo, está aí na tela, 21 97551 4444, manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.